Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo muito valioso, muito escasso. Muita gente me pergunta até onde a gente deve levar uma operação, até onde a gente segura um trade de forma saudável para que a gente possa estar aproveitando o máximo daquela movimentação, surfando todo aquele movimento com tranquilidade e sempre visando maximizar os nossos ganhos e minimizar as nossas perdas. A gente tem que ter sempre isso em mente. O problema é que a grande maioria das pessoas comete o erro de fazer ao contrário, né? A galera segura muito uma perda e sai muito rápido de uma operação ganhadora, com medo de devolver o lucro que já ganhou. Isso é falta de técnica, beleza, galera? Então eu vou mostrar para vocês alguns conceitos técnicos e objetivos que a gente tem que estar ciente, que a gente tem que aprender para que a gente consiga segurar uma operação com tranquilidade, levar o trade até onde ele tem que ir, né? Como que a gente traça os alvos da forma correta daquela operação. Então vou mostrar para vocês as regiões de interesse. O que são essas regiões de interesse dos big players, né? As regiões de interesse do institucional. Então eu tenho um material aqui bem bacana. Eu vou mostrar para vocês, vou explicar para vocês que essas regiões de interesse elas funcionam como um imã para o preço, né? Então o preço ele tende a querer retornar nessas regiões, como o próprio nome já diz, né? Uma região de interesse, o preço tem interesse em voltar nessas regiões. Então elas funcionam muito bem como alvos. A gente pode estar montando posições também nessas regiões. Então vou mostrar para vocês como que a gente identifica isso, como que elas funcionam, por que elas existem. Então vai ficar um vídeo bem completo, bem interessante. Então bora pro vídeo já começando aqui, explicando para vocês o que são essas regiões de interesse, né? Então nesse exemplo aqui que eu tenho desenhado, olha só, a gente pode ver que aqui a gente tem uma lateralização do preço, né? A gente tem uma lateralização, uma distribuição de Wyckoff, né, inclusive, nesse exemplo. E aí a gente vê que o preço ele estando lateral dessa forma, quando a gente tem o preço lateral, a gente entende que ali tem negócio, né? Ou seja, oferta e demanda estão em equilíbrio. Então pensa numa balança. Oferta e demanda numa balança, oferta e demanda estão equilibradas. Ou seja, eles têm interesse em negociar nessa faixa de preços. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, 21.500, 19.957. O preço está lateralizado entre essas faixas de preço. Isso significa que ali tem um interesse muito grande. Ou seja, a percepção de valor entre os participantes, oferta e demanda, compradores e vendedores, a percepção de valor está alta, né? O mercado ele vive numa constante busca por valor e valor é igual a liquidez. Então a gente tem que estar ciente disso. Se a gente tiver um movimento de tendência, o mercado subindo muito ou caindo muito, a gente tem que entender que ele está em busca de valor. É por isso que ele se movimenta. Então, o mercado ele vive numa constante busca por valor e valor é igual a liquidez e a liquidez funciona como um imã dos preços, né? Então o preço ele tende a buscar essas regiões de liquidez. Então isso é muito interessante, a gente tem que estar dominando isso para que a gente tenha uma assertividade muito grande no mercado, para que a gente lucre no mercado, que é isso que a gente busca, né? Então, galera, olha só, quando a gente está com o mercado lateral, a gente entende que tem acordo entre oferta e demanda, porque a percepção de valor entre os participantes, tanto os compradores quanto os vendedores, ela está alta. Então a percepção de valor está alta quando o mercado está lateral. Então a gente tem um equilíbrio de mercado, a gente tem acordo entre oferta e demanda, a gente está diante de um mercado eficiente. Por que eficiente? Porque a gente tem negócio, né? Porque a gente está em acordo. Tanto os vendedores têm interesse em vender, como os compradores têm interesse em comprar. Então a percepção de valor está alta para os dois. E aí, quando a gente começa um movimento de tendência, nesse exemplo aqui, um movimento de tendência de baixa, significa uma ineficiência no preço, uma ineficiência no mercado, oferta e demanda entraram em desacordo justamente por conta da percepção de valor. Ou seja, ocorreu uma mudança na percepção de valor. Então, aqui a gente tinha uma percepção de valor ok, alta para todos os participantes, e aqui, em algum momento, a gente mudou essa percepção de valor, a gente começou um movimento de tendência de baixa. Por quê? Os compradores começaram a perceber que o preço estava, de fato, caro. E quando o preço está caro, a galera não quer comprar. Então, olha só, a percepção de valor é isso, né? Quando todo mundo entende, percebe que o preço está caro, ninguém quer comprar. E quando o preço está caro, o que acontece? A galera quer vender. Então a gente começa no movimento de tendência de baixa por conta dessa mudança na percepção de valor. E até onde esse movimento de tendência de baixa vai? Até o momento onde o mercado vai encontrar valor novamente, ou seja, a percepção de valor vai ficar alta para todos os participantes do mercado, seja compradores quanto vendedores, ou seja, vai chegar um ponto nessa tendência de baixa que os compradores vão falar, opa, peraí, agora esse preço está barato, está interessante, então eu tenho interesse em comprar agora.
E aí a gente tem a galera que está vendendo, a galera que está comprando, eles entram em acordo novamente, o preço vai lateralizar novamente, isso vai indicar o interesse naquela região de negócio, né? O interesse entre oferta e demanda naquela região, então o preço anda lateral dessa forma. Então isso é muito importante para a gente identificar que quando o preço está lateral, isso significa que a gente tem uma percepção de valor entre aquela faixa de preço, né? Aquela faixa de negociação que é alta. Então, quando a gente tem essas regiões de liquidez, essas regiões de interesse, justamente o preço tende a voltar nessas regiões. Elas funcionam como um imã para o preço justamente por conta disso. Por conta do interesse em negócio ali, o interesse dos participantes em negociar naquela faixa de preço. Por quê? No passado, quando o preço lateralizou ali, isso significa que no passado teve negócios ali, né? O mercado se movimentou bastante. Então, entendendo isso, olha só, nesse exemplo, por exemplo, se a gente montasse uma posição aqui, olha só, o preço veio numa tendência de baixa e aqui começou a ter indícios de uma reversão de tendência, né? Aqui a gente deixou um topo e aqui a gente renovou esse fundo e quando a gente rompe esse topo, aqui a gente mudou o caráter, né? Quem acompanha os vídeos sabe sobre isso, né? Que a mudança de caráter é um conceito muito importante dentro de reversões de tendência. Então, nesse ponto aqui, a gente mudou o caráter e a gente veio buscar um teste. Isso aqui parece uma reversão de tendência, é uma possível reversão de tendência, e a gente pode ter um movimento de alta. Essa linha pontilhada seria o possível movimento que a gente vai surfar nessa operação. Então, se a gente entrasse aqui, ó, nesse ponto, a gente montasse uma posição aqui de compra, colocasse o stopzinho abaixo do fundo ou em algum lugar, vou mostrar para vocês ao longo do vídeo como que eu gosto de trabalhar o stop, né? Que aí entra naquela parte de minimizar as perdas. Então a gente deve maximizar os ganhos e minimizar as perdas. Aqui eu estou mostrando para vocês como que a gente maximiza os ganhos, como que a gente leva uma operação até aonde a gente tem que, de fato, levar, né? Aonde o preço tem interesse em buscar. E a gente aproveita todo aquele movimento de forma tranquila. Então, se a gente monta uma posição nessa região, aonde que a gente vai fechar essa posição? Muita gente entra aqui, entrou muito bem, teve uma leitura de mercado muito boa, porém fica com medo de devolver o lucro, né? O mercado vai indo a seu favor, vem subindo, 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 e o cara vai e fecha a operação aqui, ou surfa esse movimento, na hora que o preço vem dando essa corrigida, acha que o preço vai voltar, né? Acha que o mercado vai voltar, vai acabar devolvendo todo o lucro que ele já ganhou nesse movimento de alta, e aí precipitadamente fecha essa operação e aí perde todo esse outro movimento que a gente teria aqui para surfar todo esse trade muito bonito, né? Então, onde que seria o alvo? O alvo seria aqui em cima. Por quê? No passado no gráfico, no lado esquerdo do gráfico, ou seja, no passado do gráfico, a gente teve interesse em negociação nessa área. Como que a gente identifica o interesse em negociação nessas regiões de preço? Por conta da lateralização. Então, se a gente olha lá atrás, a gente vê que o preço lateralizou nessa região, a gente entende tudo isso que eu expliquei agora, que ali a gente tem uma percepção de valor muito grande, né, entre os participantes. O preço tende a retornar nessa região, quando ele começa a apontar, se pegou uma operação e lá em cima tem uma região de interesse, né, dessas, uma lateralização, a gente entende que ali é um potencial alvo, o preço tende a buscar, porque aquela região vai servir como um imã dos preços, né? Então, vou mostrar alguns exemplos, a gente tem algumas operações no Bitcoin bem interessantes sobre isso, né? Eu tenho até salvo aqui, eu peguei umas operações bem bacanas. Hoje, inclusive, eu peguei uma operação no dólar muito bacana, eu mostrei pra galera lá no grupo do Telegram, né? Então, quem não tá no grupo do Telegram, entre, o link na descrição. Pô, tô gerando muito conteúdo avançado de mercado lá, 100% gratuito. Então, link na descrição. E lembrando, galera, quando você clica no link na descrição, você vai direto pro grupo do Telegram e lá você já vai ter acesso ao grupo. Só que tem que lembrar de clicar em entrar, né? Muita gente esquece de clicar em entrar, porque quando você fecha o aplicativo do Telegram, você acaba saindo, né? Então, o link tá na descrição aí. Olha só, aqui eu tenho essas operações, deixa eu só apagar isso aqui. Olha aqui, galera. Aqui a gente teve algumas oportunidades no Bitcoin bem interessante. Vou jogar no gráfico de 5 minutos, vai ficar bem nítido. Vou mostrar para vocês. Aqui, por exemplo, olha só. Essa área em vermelho é uma região de interesse que eu marquei. E olha só como é que o preço buscou nessa operação exatamente nessa região. Então, vou mostrar as oportunidades que a gente teve de montar posições nessa tendência de alta aqui. E olha só o alvo. Olha só o alvo aqui em cima, beleza? Olha só por que é uma região de interesse. Olha a lateralização do preço aqui. E aí a gente traça um volume profile, né? E essa região de POC, as regiões de muito volume,
que demonstram as regiões de liquidez, lembra que eu falei para vocês? Liquidez é igual a valor, né? Valor é igual a liquidez. Ou seja, quando a gente tem uma percepção de valor, aquela é uma área de liquidez e o volume profile ele indica para nós exatamente essas regiões de liquidez. O preço tende a buscar essas regiões igual a um imã, né? Então, olha só como é que o preço lateralizou aqui, ó. Não necessariamente é uma lateralização de uma estrutura de Wyckoff, né? Uma grande lateralização e tudo mais, igual aqui, ó. Aqui a gente teve uma grande lateralização, isso aqui é uma acumulação de Wyckoff. Vou mostrar para vocês as oportunidades que a gente teve de surfar esses movimentos, mas quando eu falo lateralização, não necessariamente, eu vou mostrar alguns exemplos, não necessariamente é uma estrutura, tá? Estruturas vai mostrar realmente que ali teve bastante negócio, mas qualquer lateralização do preço, qualquer momento que o preço começa a andar de forma um pouco lateral, aquela região ela se torna uma região de interesse. Claro que cada um com a sua força, né? Uma pequena lateralizaçãozinha vai ter uma força muito menor do que um movimento bem lateral, um movimento onde o preço ficou lateral por muito tempo, né? Entra o quesito tempo, né? Quando o preço fica lateralizado por muito tempo, significa que ali teve realmente muito negócio, a percepção do valor naquela região de preço é muito alta. Então, olha só, aqui a gente teve essa lateralização, eu marquei ela aqui, e olha só essa acumulação aqui que a gente teve. A gente teve até lá no gráfico de 1 hora, aquele padrão de empuxo de encurtamento que eu mostrei para vocês, que é um padrão de alta probabilidade. Aí você joga numa hora, esse fundinho, olha só, ele está alinhado com todos esses fundos. Olha como é que está alinhado. Esse, esse e esse. Pode traçar aqui uma linha, olha só. Tá alinhadinho. A gente joga no RSI, tá tudo divergente, beleza? Aqui, tá mostrando, tá bem divergente, tá vendo? Nos 5 minutos mesmo. Mas no 1 hora tá bem mais nítido, tá? Então aqui a gente tem esse impulso de encurtamento no tempo gráfico macro. E jogando aqui nos 5 minutos, olha só, a gente tem essa acumulação final de ciclo, olha só, onda 5 de Elliott, a gente veio nessa acumulação de Wyckoff, fizemos um movimento de captura de liquidez, um spring, tá vendo? Tem muita liquidez abaixo desses fundos, olha só, tem muita liquidez abaixo desses fundinhos aqui, o preço vem aqui embaixo, um movimento totalmente institucional, né? Captura toda essa liquidez e começa um movimento de alta. Olha só esse triângulo que a gente fez aqui em onda 2, né? Uma onda 2 complexa. A gente tem A, B, C, D, E, né? Alinhando o estudo de Elliott dentro dos triângulos diagonais, né? Que eu já mostrei para vocês também como que a gente faz em vídeos passados. Quem está acompanhando os vídeos, tenho certeza que está muito afiado na análise, está evoluindo demais. Eu falo para vocês, galera, apliquem os conhecimentos, apliquem os conceitos. Eu tenho certeza que vocês vão ter uma virada de chave nos resultados de vocês absurdos. Então, principalmente a galera que está lá no grupo do Telegram, eu tenho certeza que está decolando. Eu recebo diversas mensagens de muita gente tendo muito resultado bacana. Então, olha só, seguindo aqui, a gente pode montar uma posição aqui na onda E, né? A gente entende que agora a gente vai ter um rompimento para cima, justamente por conta do A, B, C, D, E e o triângulo simétrico, né? Quando a galera estuda sobre o triângulo simétrico, aprende que o triângulo simétrico ele tem 50% de chance de romper para cima e 50% de chance de romper para baixo. Mas, na verdade, por comportamental no mercado, e a galera que tem experiência no mercado sabe disso, o triângulo ele tende a 60% a 70% das vezes dar continuidade à tendência, né? Então, aqui, olha só, a gente tem um movimento de alta, lateralizou nessa onda complexa de Elliott, fez a contagem dentro do triângulo e a gente tem probabilidade de continuação do movimento de alta. Então, justamente foi o que aconteceu. E aí, se a gente monta essa posição aqui, então vou até pegar a ferramenta de risco-retorno, olha só, a gente monta essa posição e aonde que a gente coloca o stop nessa operação, né? Então já vai entrar um pouco do conteúdo sobre como minimizar as perdas. É inviável, galera, para a gente minimizar as perdas, é inviável a gente colocar o stop abaixo do fundo, né? É isso aqui que todo mundo aprende, de fato é uma região boa, porém, se a gente pegasse, por exemplo, aqui embaixo, beleza, a gente coloca abaixo do fundo que o risco-retorno vai ficar extremamente favorável. Mas a gente está pegando aqui em cima, né? O racional está indicando que o ponto de entrada é aqui em cima, e de fato foi. Então, onde que a gente vai colocar o stop? Não vai colocar o stop desse tamanho, tá vendo? Isso aqui, se o preço desce, ele te stopa em um valor muito alto, né? Fica completamente inviável dentro do risco-retorno. Lembra que eu falei, a gente deve sempre maximizar os ganhos, ou seja, a gente vai segurar as operações que a gente está lucrando, que está indo na nossa direção. Agora, minimizar as perdas, como que a gente minimiza? A gente coloca um stop
é lógico, um stop técnico, né, customizado para cada operação, porém não é um stop curto, tá? Usar stop curto é pedir para tomar stop toda hora, não é isso. Eu vou explicar para vocês a diferença de stop curto e stop técnico. A diferença é que a gente está aqui, a gente está protegendo, a gente deve sempre colocar o stop numa região onde, se o preço chegar ali, vai invalidar o nosso racional, vai invalidar a nossa análise. Ou seja, se o preço rompe essa região, olha só, ele vai perder a 61,8 de FIBO, ele vai perder essa região de demanda do preço, né, que é uma região de liquidez. Então, a maior probabilidade é ele buscar e perder esse fundo. Então, é inviável deixar o stop aqui embaixo e a gente coloca aonde o stop sempre tem que ficar numa região protegida, atrás de uma região de liquidez, atrás de uma região forte e sempre com esse racional, né? Sempre com essa ideia. Vou colocar o meu stop aonde, se o preço chegar ali e me stopar, vai estar invalidando a minha análise, vai estar invalidando o meu racional. Então, isso faz também com que a gente não fique entrando nas operações. Por exemplo, toma um stop, aí quer entrar de novo. Cara, isso aí você vai ficar tomando vários stops, na hora que você vê, você tomou um prejuízo muito grande. Então, isso é muito perigoso. Então, o stop ficaria aqui, abaixo dessa fair value order block, beleza? Bem alinhado, bem ajustado. Olha só, eu estou falando de um stop de 0,50%, para você ver que aí o risco-retorno vai ficar extremamente favorável, né? E até onde a gente leva essa operação? Cara, isso aqui é uma onda 2 complexa, a gente vai surfar uma onda 3. Após a onda 3, a gente tem uma 4, e se a 2 foi complexa, a gente vai ter uma 4 simples, né? Seguindo o princípio da alternância dentro da teoria das ondas de Elliott, a gente tem essa questão. Quando uma 2 é complexa, a 4 é simples. Quando a 2 é simples, a 4 é complexa, né? Esse é o princípio da alternância e, então, entendendo isso, a gente vai surfar todo esse movimento, beleza? Então, ó, take aonde? Lá na região de interesse, que funciona como um imã, né? E olha só que o preço, como é que ele cravou nessa região, final de ciclo, onda 5, montou um ombro, cabeça a ombro, né? Um padrão gráfico que, quando ele está dentro de contexto, quando ele está bem contextualizado, ou seja, no final de ciclo e tudo mais, é um padrão muito interessante quando está dentro de contexto, né? Eu já expliquei isso bastante para vocês, tem que ter isso em mente. Padrão gráfico fora de contexto não funciona. Então aqui a gente chegou no final de ciclo, montou um ombro, cabeça a ombro, bem bacana, bem alinhado, outra oportunidade de venda aqui, ó. E é nessa região, olha só como é que o risco-retorno está favorável para a gente entrar nesse ponto e colocar o stop lá em cima. Aqui dá para colocar em cima do topo, tá vendo? Risco-retorno favorável, stop de 0,42%. Beleza? Então aqui a gente tem outra oportunidade, ó, de venda. Oportunidadezinha de venda nessa região. Stop acima da cabeça, saudável, né? Minimizando as perdas e maximizando os ganhos. Olha só como é que a gente traz o trade até aqui embaixo. Olha só, aqui o preço lateralizou, lembra? A gente tem uma lateralização, uma acumulação de Wyckoff. Então aqui nos 50% dessa lateralização a gente tem muita liquidez. Por quê? Se o preço está lateralizando entre aquelas faixas de preço, aonde que é o preço mais justo ali então? Já que a percepção de valor está alta, dentre, né, aquelas variáveis, ou seja, aqui, ó, aqui a gente tem 19.957, 21.500. Então aqui tem muito valor entre essa faixa de preço. Mas aonde que está o maior valor ali, né? Entre aspas, o maior valor ali percebido está no 50%, né? O preço médio dentro dessa lateralização. Mais ou menos isso. Então, olha só, a gente joga aqui os 50%, aqui é uma ótima região de alvo, né? Mas a gente vê que olha só como é que o preço chegou nessa região. Isso é uma outra dica, né? A gente vai levar a operação até regiões de interesse. Porém, a gente tem que ver como vai ser a reação do preço quando chegar nessas regiões. Porque pode ser que ele fure e passe direto, quando tiver com muita força, por exemplo. Nesse exemplo, olha só como é que o mercado veio caindo muito forte. Aqui seria, por exemplo, um ponto para a gente estar realizando essa operação, mas olha só como é que ele vem varrendo, né? Ele vem caindo muito. Vem caindo muito. Aqui a gente teve outra lateralizaçãozinha interessante. Olha só como é que o preço busca também. E aí a gente pode estar levando essa operação. Então, vou mostrar para vocês como que a gente pode estar conduzindo stop, né? Fazer condução de stop é algo bem interessante para que a gente vá surfando essa operação até o nosso alvo, até uma região de interesse. E tem outras formas para a gente traçar alvos também. Vou mostrar um pouco para vocês, mas com certeza as regiões de interesse são as melhores regiões para a gente
estipular como alvos, mas tem como utilizar extensão de FIBO, por exemplo, vou mostrar para vocês como que a gente utiliza, mas com certeza regiões de interesse é o mais importante. Então, a gente vem fazendo a condução de stop, nesse exemplo mesmo, olha só, se o nosso stop está aqui em cima da cabeça, nesse momento o preço vem fazendo pivôs de baixa, tá vendo? Ele confirma pivô de baixa, a gente pode pegar o nosso stop que está aqui em cima, vou marcar, olha só, essa linha preta é nosso stop, a gente pode conduzir ele para o 0 a 0, o preço vem, faz outro pivô de baixa, olha só, confirmou, perdeu mínima, a gente joga o nosso stop para baixo, para cima desse topo, né? Para cima desse topo a gente já está com o stop no lucro e aí a gente vai surfando todo esse movimento. Olha a Fair Value Order Block aqui, olha a região de interesse do preço. A gente pode jogar o nosso stop para cima dela, porque o preço pode querer testar essa região e continuar caindo. De fato, ele veio subindo, só que não conseguiu chegar lá, mas olha só como é que depois ele veio testar. Olha aqui, veio testar exatamente nessa região. Lembra que eu falei que se você diminui o tempo gráfico aqui, você encontra uma lateralização pequena, mas bem maior do que está aqui, né? Aqui ele nem lateralizou direito. Mas em tempos gráficos menores, você encontra uma lateralização. Olha só como é que funciona como um imã do preço. O preço veio subindo, subindo, subindo forte, parou exatamente nela. Olha só como é que respeitou, veio fazendo esse movimento. Então, a gente vai conduzindo stop, conduziu para cá, veio caindo. Aqui já chegou no alvo, né? Então, qualquer região aqui que você fecha essa operação, cara, você já está surfando um risco retorno extremamente favorável. Aqui eu estou falando de um risco retorno de 7 para 1, né? 1 para 7. Ou seja, se você arrisca R$100, você está lucrando aqui R$700, arriscando 100. Então, o risco retorno é um negócio muito importante que tem que estar alinhado junto a esses conceitos técnicos. E é isso, olha só. Então, aqui seria a nossa condição de stop. Chegando no alvo, a gente realiza a operação, né? E vai conduzindo o stop para proteger. Caso desconfigure, caso entre força contrária no mercado, vai buscar o nosso stop. A gente vai sair com o stop no lucro, tranquilo, e bora para outra oportunidade, beleza? Então aqui a gente teve outra oportunidade linda, 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 linda que eu peguei. Olha só, essa aqui foi muito bonita. Essa aqui eu não peguei não, tá, galera? Essa aqui foi uma oportunidade, mas eu não peguei não. Essa aqui foi linda, eu peguei, olha só. A gente teve aqui a mudança de caráter. Lembra que eu mostrei para vocês? Olha aqui. Mudança de caráter, ó. Rompeu o último topo válido após uma perda de mínima, né? Exatamente igual, olha aqui. A gente veio, deixou um topo, perdeu mínima, e aí a gente rompe o topo. Rompe o topo, mudou o caráter, a gente tem a probabilidade de uma reversão de tendência, um movimento de alta nesse caso aqui. Então a gente veio subindo, o preço veio buscando um teste. Olha só esse teste, como é que ele veio afunilando, né? A gente tem as pernadas de impulso perdendo amplitude e a gente tem aqui a perda de mínimas sem continuação do movimento de baixa. Isso aqui indica uma cunha, né? E aí, olha só, exatamente esse movimento de baixa aqui, ó, tá vendo? Esse movimento de baixa seria esse movimento de baixa, né? O exemplo está servindo muito bem, não era previsto, mas está servindo. Então a gente monta uma operação aqui, olha só, posição comprada aqui na onda E, né? E tem todo um racional aqui por trás. Pode pegar aqui um volume profile. Olha só, a POC está exatamente nessas regiões. Olha essa lateralização, olha essa lateralização. Então aqui, ó, monta uma região, olha só, que o preço lateralizou, subiu, lateralizou. Se a gente diminui o tempo gráfico, isso aqui é uma grande lateralização. Então isso aqui é uma região de interesse. Olha como é que o preço crava essa região. A gente pega aqui, ó, coloca demanda, região de demanda. A gente coloca o nosso stop aonde? Abaixo da região de demanda. Stop abaixo da região de demanda. Por quê? Se o preço perde essa região, aqui a gente tem uma cunha. Cunha ela tende a romper para cima. Aqui a gente tem um padrão de Elliott. Olha só, A, B, C, D, E. Contagem de Elliott dentro de triângulos diagonais. Então, aqui na onda E, a gente tende a ter um fim, né, desse movimento de baixa e romper para cima. Se a gente tem essa cunha rompendo para baixo, de fato, isso aqui desconfigura todo o nosso racional. A gente vai colocar o stop aqui abaixo desse fundo? Não faz sentido, beleza? Não faz sentido, porque se desconfigura todo esse nosso racional, a maior probabilidade é o preço perder esse fundo aqui. Então, ao invés de tomar um stop aqui embaixo, cara, você protege seu risco, coloca ele aqui, minimiza suas perdas e busca o quê? Busca o que é melhor, né? Maximizar os ganhos. Então, olha só, onde que o preço veio buscar? Olha a lateralização. O preço lateralizou nessa região, cravou o alvo aqui em cima, para ação aqui de 7 vezes o risco retorno, quase 8, 7,66
o risco-retorno. Então, bem interessante também aqui, outra oportunidade, olha só. Triângulo diagonal, mesma coisa, A, B, C, D, E, outra oportunidade na onda E, surfar esse movimento. Olha o preço lateralizado aqui, ó. Lateralizado nessa região, olha o preço buscando exatamente essa região. Tá vendo, ó? Olha aqui. Tem uma lateralizaçãozinha aqui, ó. Olha aí. O preço vem, busca exatamente, inclusive até os 50% da região. Então, ó, mesma coisa do exemplo. Mesma coisa do exemplo. Beleza, galera? Então, é muito importante a gente dominar essas regiões de interesse, porque, de fato, a gente pode montar uma posição nelas. Então, como que a gente montaria uma posição na região de interesse? Pô, 50% de uma lateralização como essa é muito interessante. Olha só como é que buscou 50%. Pode montar uma posição de venda aqui. Claro, né, que o que eu estou falando é tudo dentro de contexto. Você não vai montar uma posição se não está dentro do seu contexto, alinhado no seu contexto. Então, uma das formas da gente maximizar os ganhos e minimizar as perdas é fazendo um racional técnico do mercado. Ou seja, contextualizando as nossas operações. O mercado ele é contextual, galera. Então a gente deve contextualizar as nossas operações, porque dessa forma a gente consegue alinhar, né, todos os conceitos. Ou seja, se a gente pega um viés macro, refina ele no micro, a gente vai ter um stop micro e um alvo macro, né? Então, quando a gente tem um stop micro e um alvo macro, o que isso significa? Que o stop micro é um stop barato, é isso que a gente está buscando. Por quê? Isso minimiza as nossas perdas. E um alvo macro é isso que a gente está querendo também, a gente quer maximizar os ganhos, ou seja, um alvo macro vai ser uma porcentagem maior no movimento, a gente vai surfar um movimento muito melhor e muito maior, né? Então a gente minimiza as perdas, maximiza os ganhos e ganha dinheiro no mercado de forma consistente dessa forma, contextualizando as nossas operações, e é isso que eu queria mostrar para vocês. Então, como que a gente utiliza extensão de Fibonacci, que é uma forma também da gente estar traçando os alvos, né? Então, eu vou mostrar para vocês rapidamente aqui como que a gente pode estar utilizando uma forma básica de a gente utilizar a extensão de Fibo, porque eu quero fazer um vídeo específico para vocês, onde eu vou mostrar o alvo característico de cada onda dentro da teoria das ondas de Elliott, né? O estudo de Elliott, ele traz para nós duas formas da gente identificar o alvo das ondas, os possíveis alvos das ondas. Então, Elliott refinou o estudo junto ao estudo de Fibonacci, e aí ele trouxe todos os alvos para todas as ondas, os possíveis alvos para todas as ondas, junto ao estudo de Fibonacci. Então, cada onda tem o seu alvo característico, né? A gente pode voltar aqui, eu vou mostrar para vocês bem rápido, olha só. Aqui a gente tem uma onda 1, né? Essa onda 1 e a onda 5 lá em cima, olha só. E a onda 5 aqui em cima. Qual que é o alvo da onda 5? O alvo característico da onda 5 é 100% da onda 1, né? Isso aí segue o princípio da equidade. Quando que entra esse princípio da equidade dentro da teoria das ondas de Elliott? Cara, quando a gente tem uma onda 3 estendida, a gente tende a ter a onda 5 do mesmo tamanho da onda 1, e esse é o princípio da equidade. Então, esse é um exemplo bem bacana. Aqui a gente tem a onda 1, vamos ver até onde foi aquela onda 5, né? Então a gente pega aqui a extensão de Fibo, pega toda a amplitude da onda 1, olha só, pega a amplitude da onda 1 e joga lá no início da 5. Então aqui finalizou a 4, olha só, e a gente joga ela aqui então. Vamos ver aonde que foi. Vou jogar aqui para o lado, ó, só jogando para o lado, colocando aqui no final da 4, início da 5, beleza? Ó, aqui, ó, nesse ponto, e olha aí, ó o alvo de 100% aqui, ó, 1, né? Ou seja, 100% da onda 1. Olha só onde cravou. Cravou o alvo, tá vendo? Então, a gente trabalha de forma bem objetiva, assim, né? Uma das melhores formas e talvez únicas formas para a gente ser lucrativo no mercado, né? Trabalhar de forma profissional no mercado é a gente entender o mercado de forma objetiva, né? Então, a objetividade é algo importantíssimo. E isso aqui é ser objetivo. Olha só, qual que é o alvo da onda 5? 100% da 1, né? É um alvo característico. Quando a gente tem uma onda 5 estendida, ela tende a vir mais, né? A 161% da onda 1. E qual que é o alvo mínimo dessa onda 1? 61,8. Então aqui, olha só, 61,8 é um alvo mínimo. A onda 5 começou nesse ponto, veio subindo, olha só como é que ela atingiu o alvo mínimo de primeira. Bateu aqui no alvo mínimo. Esse é o alvo mínimo, mas qual que é o alvo característico? O alvo característico é 100%. E quando essa onda 5 é uma onda estendida, é 161% da onda 1.
Porém, normalmente a onda 3 que é uma onda estendida, a onda 5 ela não costuma ser uma onda estendida. Então a gente leva em consideração sempre o alvo característico, o alvo de 100%. E não deu outra, olha só, cravou o alvo de 100% nessa região. Então isso é muito importante, cada onda tem o seu alvo característico, eu quero fazer um vídeo específico para vocês sobre isso, beleza, galera? Então é mais ou menos assim que a gente utiliza as extensões de Fibo, utilizando 100% da projeção. Olha só nesse exemplo aqui. A gente pode pegar, só para fechar, olha aqui, já vai clarear bastante para vocês já utilizarem. A gente pega essa amplitude, joga aqui embaixo. Então aqui a gente teve uma impulsão, correção, logo, qual que é o alvo dessa próxima impulsão? No mínimo 100%, tá vendo? 100%. Aqui passou, veio subindo, pegou o alvo de 127, tudo bem. Mas se você quer trabalhar com alvo mais de forma objetiva, não está acostumado, né, a segurar as operações, cara, trabalhe com alvo de 100%, beleza? Eu indico que trabalhe com alvo de 100%. Às vezes não sabe contar as ondas da forma correta e tudo mais, então eu vou fazer um vídeo específico para mostrar para vocês como que a gente trabalha com Fibonacci alinhado a Elliott, né, para a gente identificar todos os alvos das ondas, mas de forma bem básica e objetiva, trabalhe na dúvida com alvo de 100%, ou seja, teve essa impulsão, correção, entrou aqui embaixo, projeta a amplitude dessa impulsão, coloca ela aqui embaixo, no início do movimento, e aí trabalha com alvo de no mínimo 100%. Só que, como eu falei, quando chega nessa região, olha só, o preço chegou aqui, deixou essa fervelozinha, não entrou força, olha só, esse candle de venda aqui, olha o volume dele. Esse volumezinho aqui, um volume muito baixo, ou seja, não entrou oferta, não entrou força contrária no movimento. Então você pode ficar esperando, né? Você pode fazer uma condução de stop mais agressiva. Por exemplo, coloque seu stop abaixo dessa mínima. Olha só. Coloque o stop abaixo dessa mínima. Falando, poxa, se perder essa região, eu fecho essa operação. Aqui você está falando de uma operação já, caso pegue no seu stop no lucro, olha só, uma operação de 4,5 vezes o risco. Cara, você já está lucrando bastante e está protegendo seu capital. Só que aí o que você vai se deparar? O mercado vai chegar nessa região, não entrou força, olha só como é que ele continua o movimento. E aí você vai surfando, você entende que o alvo bem interessante para você fechar essa posição é nessas regiões de lateralização, por conta de ser uma região de interesse. Então, é assim que a gente minimiza perdas e maximiza ganhos de forma bem objetiva. Beleza, galera? Muito obrigado por assistir. Entre no grupo do Telegram, que eu tenho certeza que você vai evoluir demais, demais mesmo. Tenho compartilhado muitas análises, muitos trades, muitas operações lá com a galera. E é isso. Muito obrigado por assistir, galera. Fui!